5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. United Crew A Igreja Quadrangular, ela em 1951 chegou no Brasil. O reverendo Harold Williams, numa lona de circo, foi uma revolução. Começou-se a pregar bastante sobre a libertação, a cura, o batismo no Espírito Santo e revolucionou. Por isso a Igreja Quadrangular foi se estabelecendo, foi se expandindo a cada dia no Brasil. Hoje nós temos aproximadamente 20 mil igrejas espalhadas por todo o território nacional. Eu e a minha esposa, com as minhas filhas, estávamos na nossa casa, em Minas, estávamos na nossa igreja quadrangular, do bairro Estiva, mas aí o Senhor começou a despertar-nos para esse chamado. Nós viemos para conhecer a igreja, ainda não tínhamos tomado posse. E nós encontramos aqui a irmã Joana e voltando depois para a nossa terra, nos certificamos de que Deus tinha dito no nosso coração. Eu fiz até um propósito com Deus, falei, se for para eu estar aqui, deixar tudo lá em Minas e vir para assumir, coloque isso no coração da minha esposa. Eu fiz isso no meu secreto com Deus. E no carro voltando, estávamos de carona com os nossos pastores, pastor Jorge, pastora Maria José. E aí eu virei para ela e perguntei, e aí? Ela me deu um sorriso e disse que estava muito feliz de ter visto o que tinha visto aqui. E em 1996, nós assumimos a Igreja Quadrangular de Vila Passos. Era naquele tempo mais chamada como a segunda igreja de Lorena. Mas quando eu cheguei, me veio ao coração começar a chamá-la de Quadrangular Vila Passos. E aí começou a nossa história. Em 96, quando nós chegamos aqui, a Quadrangular tinha 25 pessoas. Alguns desses heróis estão conosco até hoje, 24 anos depois. Chegamos aqui, essa é a primeira igreja que eu e a minha esposa assumimos como titulares. E pensávamos naquele começo que ficaríamos aqui por uns 2 anos, seria um início de ministério. E de fato foi um início de ministério, mas um ministério que teve namoro, noivado e agora já estamos no casamento. Já estamos chegando aí a fazer as bodas de prata, né, o ano que vem. Ela era uma igreja pequena, 90 metros quadrados. Quando você olha para as coisas de Deus, você observa o valor delas e não o preço. Quem olha o preço não entende de valor. E naquele dia Deus nos despertou para ver o valor daquele momento, daquele começo. E assim começamos e com a graça de Deus, estamos aqui, procurando sempre ver ainda o valor, nunca o preço. O preço de hoje pode ser um pouco mais do que era antes, mas o valor sempre foi o mesmo. Cresceu bastante, a gente ampliou, as pessoas vêm e ficam admiradas do altar, do estacionamento. E que bom que isso aconteceu. Que bom que essa casa se tornou uma casa aconchegante. Mas os filhos dentro dessa casa, para nós, ainda é o que vale mais a pena. Por isso, os filhos, eles são sempre respeitados. E nós queremos servi-los, porque servindo aos filhos, estamos servindo ao Pai. Esse é o nosso propósito de ministério. Sempre servindo a Deus, mas via filhos. Quando chegamos aqui, vieram várias dificuldades. Eu então não tinha mais o salário bom que eu tinha antes, nem a minha esposa. E a gente realmente passou por 2 ou 3 anos com muitas dificuldades. A igreja era muito modesta aqui. A igreja não tinha recursos, mas Deus foi provendo. As meninas eram muito pequenas, elas tinham, como toda criança, vontades. E quando a gente foi aproximando do Natal, nós não tínhamos condição nenhuma. A nossa compra era o básico do básico. A gente nunca falou isso para a igreja, nunca usou do altar para ficar mostrando as nossas dificuldades. A gente sempre procurou mostrar a grandeza do reino. E houve um Natal muito especial. Isso me emociona até hoje. Quando eu estava na minha casa, não tinha nada. Aí apareceu uma irmã, a irmã Beth. Até hoje ela está conosco. Ela faz parte da
da nossa diretoria. A irmã Beth fez uma surpresa. Estávamos em casa e lamentando porque não tinha as guloseimas de Natal. Por elas, pelas meninas. Só que aí alguém bateu na porta e eu fui. Cheguei lá, era a irmã Beth. Ela tinha uma cesta de Natal, muito grande. Tinha de tudo. Aquilo era Deus dizendo, eu vou sempre cuidar de vocês. Me desculpe, não consegui falar. Mas enfim, nós vimos aquele cuidado de Deus. Depois Deus foi provendo, foi chegando outras coisas, foi acontecendo. Nunca tinha de sobra, mas tinha sempre no momento. Hoje nós temos uma igreja muito grande, nós temos hoje uma condição muito boa, mas tudo que temos hoje não é maior do que tínhamos antes. Pode ter um preço maior agora, mas o valor é o mesmo. A provisão de Deus, ela é carinhosa. Quando você não tem nada e quando você tem algo, Ele continua provendo. Quando você não tem, você precisa ter. Quando você tem, você precisa saber usar. Usar para Ele. Usar com dignidade. É isso que eu tenho aprendido. Eu tenho sido ministrado nessa igreja. Eu sou talvez o membro dessa igreja que mais precisa ser ministrado. Para ter de fato algo para ministrar aos demais. Hoje nossa igreja está aprendendo a tomar posse, não é de coisas, mas é de um propósito. Ser a igreja que Ele deseja. A igreja que Ele deseja, às vezes, não é a igreja que todas as pessoas estão desejando, porque nós somos limitados e falhos. Então, uma das dificuldades que eu posso também apontar nessa caminhada de ministério é que eu gostaria que todos compreendessem o propósito como eu compreendo hoje, sem nenhum tipo de presunção, jamais. Mas se compreendessem o propósito como hoje eu consigo ver, se uniriam ainda mais, porque o que eu consigo hoje ver por graça de Deus revelada, não me deixa parar jamais. Não me deixa desistir jamais. Viver em comunhão, em adoração, em amor, trabalhando para Deus. Isso é algo que é prático de se ouvir e parece fácil de entender. E na verdade está revelado. O difícil é fazer isso se tornar o propósito interior de cada pessoa. O que as pessoas aqui estão entendendo, e isso me alegra, é que o mover de Deus acontece através de pessoas. É a voluntariedade, é a bondade, é a liberalidade. Quando alguém vem com a sua resposta, com a sua devolução em finanças, em serviço. Quando eu trabalho na obra, eu estou devolvendo um pouco daquilo que recebi. Alguém que vem ajudar a igreja, sendo usado no ministério, seja do mestre, do evangelista, aqueles que têm os dons vocacionais, aqueles que vêm ajudar a limpar a igreja. Nós estamos todos devolvendo a Deus um pouco de tudo que Ele nos deu. Nós temos na nossa estrutura aqui a Quadrant Kids. É um carinho de Deus para todos nós. Não é só para as crianças, não. Deus está fazendo esse carinho para nós, os pais, os avós, cuidando das nossas crianças. Elas estão aprendendo a ser igreja. Temos o projeto com os jovens, com os adolescentes, com os idosos, enfim. O projeto da igreja é atingir todas as faixas etárias, todos os grupos. Nós temos os departamentos para casais, os departamentos para homens e mulheres de negócios. Temos muitas coisas para fazer. Ele é o Deus que vai fazer o que tem para fazer. E o que Ele tem para fazer eu não consigo te contar. É incontável. Não dá para mensurar. Então nós só temos que aprender a viver essa dimensão que não se conta. Dentro daquilo que Ele vai nos permitir. Ele permite um pouco. Porque um pouco dele é tudo que nós precisamos. Então o projeto da igreja quadrangular de Vila Passo, continuar sendo a igreja que Deus deseja, buscando agradar ao noivo, ser a noiva idônea,
falando do organismo. A igreja ela nunca vai parar, mas enquanto aqui estivermos, vamos trabalhar, oferecendo a nossa vida, o nosso serviço para o eterno, que sempre vai fazer algo a mais. No mais, meus queridos, nós estamos findando um ano que será inesquecível. E por isso, nós estamos aguardando 2021. E estamos aguardando com muita expectativa, com muita esperança, com muita fé, com muito amor. Nós queremos entrar 2021 para viver o propósito que Deus já reservou para ele, que está gerando em nosso coração. Por isso, vem conosco, vamos viver o propósito de Deus. O teu destino já está nas mãos daquele que sabe todas as coisas. Ele já preparou tudo e agora Ele quer nos unir cada vez mais num só corpo, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, não dá para passar em turma, só dá para passar em corpo. Por isso, se una a nós. Venha ser igreja. Venha conhecer a nossa casa e, acima de tudo, conhecer o dono dela. Um abraço, que Deus continue a operar o propósito dele na sua vida e na sua família. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff.